E Jair Bolsonaro sempre apelando à fantasia para mobilizar patriotário. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa queira, sua contribuição, clicando no botão valeu, ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão seja membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo brasileira. Ao final do vídeo, deixa seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Domingo, 16 de março, eu gravo esse vídeo às 10 horas da manhã. E vem cá, vocês já perceberam como Jair Bolsonaro sempre tenta se vitimizar a cada passo que a justiça dá em sua direção? E agora ele vem com essa, numa participação no Flow Podcast, alguns dias antes de eu gravar esse vídeo, ele meteu que, se for preso, será envenenado. Vamos analisar um pouco essa afirmação mais de perto, tá? Primeiro de tudo, para a gente começar a brincadeira, isso é mentira. Isso é uma tentativa desesperada de manipulação da opinião pública, ao menos daquela parte mais fanatizada, imbecilizada, que ainda segue o Bolsonaro. O Bolsonaro sabe que o julgamento do STF está chegando. Até o dia 26 de março ele será tornado réu e, mais adiante, será condenado e preso por tentativa de golpe de Estado. Aí ele precisa desesperadamente de uma nova narrativa para mobilizar sua base, que está, convenhamos, desmotivada e sem força nas ruas e nas redes nos últimos meses aí. Pelo menos no comparativo com o que já foi há alguns anos atrás, por exemplo, né? E o que vimos neste domingo, 16 de março, no Rio de Janeiro, foi uma amostra disso. Ou o que veremos, porque eu gravo esse vídeo antes da manifestação. Tivemos uma manifestação muito menor do que a extrema-direita esperava. E como eu disse, eu gravo esse vídeo antes do ato dos neofascistas ocorrer lá no Rio de Janeiro. Correndo o risco de errar sobre a quantidade de pessoas, evidentemente, mesmo. E por que eu faço isso? Porque mesmo sabendo, inclusive, que tanto fez o número de pessoas lá em Copacabana em relação ao destino judicial de Bolsonaro e companhia. Não faz diferença se tiver 10 mil ou se tiver 2 milhões de pessoas na rua. Não faz diferença. Mas a gente pode tirar os atos do exterior, convocados que ocorreram na véspera, sábado 15, que foram um fiasco, com pedido, direito inclusive a pedido para que as pessoas se juntassem para parecer ter mais gente. Mas voltando ao tema do vídeo, vamos pensar um pouco no que Bolsonaro disse. Após ser preso, o Bolsonaro ele irá para uma base militar, ficará preso numa base militar, porque Bolsonaro é militar. Ou seja, se Bolsonaro diz que será assassinado na prisão, ele está, na verdade, afirmando que os militares querem matá-lo. Querem não, vão matá-lo. Vamos pensar nisso. Ele confia tanto nos militares, por que teria medo de ser morto dentro de uma prisão sob controle das Forças Armadas? Essa é uma contradição brutal, né, gente? Que não faz sentido nenhum, nem dentro da própria narrativa bolsonarista. Ao longo do governo Bolsonaro, que ele sempre se colocou como defensor das Forças Armadas, dizia que os militares eram os guardiões da democracia, que estavam ao seu lado, e encheu os órgãos da República de militares, e agora vem com essa besteira. Então, se ele teme ser morto dentro de uma prisão militar, ele está acusando, previamente, é verdade, as Forças Armadas de assassinato. Quem diria, né? As Forças Armadas brasileiras matando brasileiros, né? Esse tipo de declaração, tá? Não é solta, não é um devaneio qualquer. Bolsonaro não fala essas besteiradas todas por acaso, não. O que ele está tentando fazer é transformar sua prisão em algo que não é. Em perseguição
política. Ele quer se tornar como fosse um mártir da extrema-direita, né? Ali um perseguido, um injustiçado, numa tentativa, inclusive, para que sua base, sabe-se lá como, reaja. E é exatamente por isso que ele lança essa narrativa absurda do envenenamento, gente. Não faz sentido essa coisa de ele ser envenenado, porque ele sabe que nos últimos meses, vamos lá, vamos voltar um pouquinho, nos últimos meses, a mobilização da extrema-direita, ela caiu bastante. Ela caiu bastante. A gente não vive no Brasil um momento em que as pessoas estão dispostas a se mobilizarem nas ruas. Então a gente teve menos manifestações, a adesão online diminuiu, menos engajamento no sentido virtual, no sentido mais amplo, enfim, a presença de rua muito menor. Ele precisa de um choque emocional para tentar reativar essa base mais fanatizada. E nada mais eficaz do que espalhar o temor de que ele vai ser eliminado após a sua prisão. E agora tem um detalhe, né, aqui que não pode também passar abatido, né, que chega a ser irônico ele vir com essa lorota. Vocês lembram muito bem do plano lá do punhal verde-amarelo, né? Esse era um plano dos militares golpistas para assassinar Lula, Geraldo Alckmin, Alexandre de Moraes em 2022. Então, presidente e vice-presidente eleitos, e o presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal. E esse método foi de... Qual era o método que os caras queriam matar o cara? Entre eles, envenenamento, né? Então veja a ironia aqui. Bolsonaro e seus aliados tramaram um plano para envenenar adversários políticos e agora ele diz que poderá ser envenenado. E isso, gente, não é uma coincidência, isso é uma projeção, digamos assim, como o subconsciente da horda que o venera. Porque essa coisa de envenenamento já está no ar, já está guardado numa gaveta lá no fundo do armário, do nosso armário cérebro. Ele sabe que esse tipo de coisa foi pensada dentro do seu próprio grupo e agora tenta jogar essa carta para gerar medo, compaixão e, evidentemente, reação e se distanciar daqueles que conversaram sobre, que tem conversas gravadas nos processos e tal, sobre envenenar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Bolsonaro não é o outsider. Ele não chegou ao poder por acaso, tá? Sua ascensão política foi impulsionada por setores do alto comando do Exército, que viram nele um instrumento para militarizar a política e retomar o protagonismo que as Forças Armadas haviam perdido desde a redemocratização. Em novembro de 2014, eu sempre repito isso por aqui, em novembro de 2014, ali cerca de 15 dias após a reeleição da Dilma Rousseff, Jair Bolsonaro foi levado à sede da Academia Militar das Agulhas Negras, a sede da AMAN, lá no Rio de Janeiro. Um dos centros, né, a sede da AMAN é um dos centros mais importantes de formação de oficiais do Exército, se não o mais importante. Ali, durante essa visita, ele recebeu tratamento de candidato a presidente da República. Ele foi, inclusive, falar com os cadetes que serão generais. Era 2014, vamos lá, daqui a 20 anos serão generais que gritavam líder, 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 líder para ele. Ali foi projetado que o nome dele representaria os interesses militares na política. Inclusive, o seu descarte é do interesse de quem ungiu, dos militares que ungiram, né? O resultado disso ficou evidente no seu governo. Durante o mandato de Jair Bolsonaro, nunca teve tantos militares na estrutura governamental. Né? Havia mais militares na estrutura de governo do que havia durante o período da ditadura de 1964. Foram generais, coronéis, oficiais, ocupando cargos estratégicos em ministérios estatais e em autarquias. Nunca antes, desde o fim da ditadura militar, houve uma presença tão grande das Forças Armadas no aparato governamental do Estado brasileiro, né? no aparato do Poder Civil. E agora, esse mesmo Bolsonaro diz que pode ser assassinado dentro de uma prisão militar. Chega a ser ridícula essa afirmação. Né? Mas não se enganem, essa fala não é uma fala também isolada. Né? Além do fator da mobilização, há outras questões também. Bolsonaro sabe muito bem que uma narrativa de perseguição e de ameaça de morte, além de poder motivar reações violentas entre os seus seguidores mais fanatizados, pode dar a ele subterfúgio, narrativas posteriores para outras ações que, porventura, ele resolva adotar. Vamos lembrar
primeiro do 8 de janeiro de 2023. Foi esse tipo de retórica, de perseguição do sistema, que inflamou a horda, a base fanatizada da extrema-direita, para atacar a sede dos três poderes da República. E eles, sim, estavam ali não só para quebrar as coisas, mas na expectativa de ter um golpe. O que ele quer fazer agora é criar um novo movimento de tensão. Ele quer tumultuar novamente o país e impedir a sua própria responsabilização pelos crimes que cometeu. Então, o que é que a gente pode fazer nesse tipo de coisa aí? Primeiro, eu peço para você espalhar esse vídeo, né? Vamos deixar claro que essa narrativa ela é mentirosa e tem um objetivo bem definido. Segundo, é bom a gente ficar atento, né? Quando o Bolsonaro fala essas coisas que para a gente pode parecer uma besteira, um devaneio, essa coisa toda aí, mas ele está preparando um terreno para alguma nova movimentação da extrema-direita, ou mesmo criando argumentos, tá? Para fugir para uma embaixada. Porque ele foge, aí ele tira a retórica do frouxo, porque vai dizer, não, eu estava correndo risco de vida, ia morrer, o risco de morte, né? Ninguém corre risco de vida. Fosse preso, eu vou ser preso, porque estou sendo perseguido, essa coisa toda aí. Mas do ponto de vista da justiça, isso não vai adiantar em nada, tá? O STF não vai absolver Bolsonaro e os atores políticos da extrema-direita vão seguir usando sua imagem como um totem retórico para manter o eleitorado ali mais mobilizado. Não sem que, em paralelo, haja uma disputa pela herança desses votos. Normal, a gente já está vendo um pouco disso aí, né? Então, mesmo com essa besteira de envenenamento e tal, enfim, não vai mudar nada. Bolsonaro será julgado, condenado e preso, e não vai adiantar inventar essas fantasias de perseguição.